sábado a todos. É uma bênção estarmos aqui, né, nesse último dia. E antes da gente, né, iniciar a palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje, eu vou convidar os irmãos para que a gente fique de pé, para que a gente possa falar com o nosso Deus. Pai, nesse momento nós queremos, Senhor, louvar-te, bendizer o teu santo nome, te agradecer, Senhor, por esse sábado, Senhor, o dia, Senhor, de descanso, o dia, Senhor, que representa o teu amor para conosco, Pai. Então, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Pai, esteja, Senhor, ministrando os nossos corações. Pai, fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Que hoje, Senhor, não seja simplesmente mais um dia, Senhor, mas que verdadeiramente nós possamos ter as nossas vidas transformadas pelo teu poder e pelo teu amor, Pai. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, podem se sentar. O tema, né, da semana é saúde holística, uma abordagem espiritual, física e emocional para toda a família. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versículos 19 ao 20. Mente saudável, com o corpo sarado, promovendo o espírito curado. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32, 3. Então, para quem está vindo hoje pela primeira vez, durante a semana a gente falou no primeiro dia sobre a questão da importância da gente desenvolver fatores de proteção, né, e nos afastarmos dos fatores de risco em relação à nossa saúde, entendendo a saúde como algo integral, né, tanto da nossa mente, do nosso corpo, quanto da nossa parte espiritual. E aí falamos dos fatores de risco que a gente pode mudar, aqueles que a gente não pode, falamos sobre a saúde do homem, a saúde da criança e do adolescente, sobre a saúde da mulher, com risco cardiovascular, que foi ontem. E hoje, né, encerrando esse dia, a gente vai falar sobre um tema que tem assolado muitas pessoas. E muitas pessoas dentro da igreja. Muitas pessoas que conhecem, né, a palavra de Deus, e isso não é impedimento para que esse problema aconteça, né, mas que tem roubado a alegria de muitas famílias, né, que é a questão da depressão. O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo normal, tristeza, quanto um sintoma, uma síndrome e uma doença. Síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas, tá? E aqui estão entendendo depressão como síndrome. Nós temos alguns sintomas, tá, relacionados à mente, ao comportamento, aos sentimentos e ao corpo. Mas como a ciência fala, a depressão ela também pode ser entendida como um estado normal, uma tristeza, né? E não simplesmente como um adoecimento em si. Os sentimentos de tristeza e alegria colorem o fundo afetivo da vida psíquica normal. A tristeza constitui-se na resposta humana universal às situações de perda, derrota, desapontamento e outras adversidades. Então é natural, em algum momento da nossa vida, a gente se sente triste por alguma coisa. Mas hoje em dia a gente vive uma situação que as pessoas acham que a gente não pode estar triste hora nenhuma. Que a gente tem que estar sorridente o tempo todo, a gente tem que estar alegre o tempo todo. E se você, por algum desses motivos aqui, né, se sente triste, já rotula. Fulano ele está deprimido. Então a depressão, ela na verdade, a literatura ela traz uma série de significados, né, para esse termo. Enquanto sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais transtorno de estresse pós-traumático, alguém que é assaltado, que sofre um sequestro, tá? Um alagamento, demência, esquizofrenia, que são doenças psiquiátricas, alcoolismo, doenças clínicas, etc. Pode ainda ocorrer como resposta a situações estressantes ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas, né? Então, quem não acompanhou aí, quem vira e mexe, a gente descobre pessoas que entram num quadro de falência e aí cometem suicídio, né? É uma diversidade social e econômica. Então, qual a diferença entre depressão e tristeza? Eu achei essa imagem aqui, ela ilustra muito bem isso. Os antidepressivos são medicamentos usados para tratar condições crônicas e não situações de tristeza.
que podem acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Saiba as diferenças entre tristeza e depressão. Tristeza. A tristeza sempre tem motivo. A pessoa sabe por que está triste. A pessoa triste, ela pode ter sintomas no corpo. Sentir um aperto no peito, ter taquicardia, chorar. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Já a depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer, como ganhar na loteria, né? E é a imagem que diz, ou passar no vestibular, a pessoa continuará triste. A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. E aí os sintomas, né? Em relação à mente, dificuldade de concentração, perda de memória, pensamentos de morte e suicídio. Em relação ao comportamento, perda de interesse nas atividades antes prazerosas, incluindo a relação sexual, inquietação, irritabilidade, isolamento, sentimentos de tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. E existem sintomas físicos. Então, insônia ou excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração do apetite e perda de peso. Então, a depressão como um adoecimento é algo que envolve todo o indivíduo, tanto a questão comportamental, a questão da mente, dos sentimentos, a questão física, né? A pessoa acaba desenvolvendo esses sintomas. Enquanto uma síndrome, então, a depressão ela inclui não apenas a alteração de humor, né, conforme esse quadro mostra, mas também uma gama de outros aspectos, né, como as alterações cognitivas que a gente falou ali, psicomotoras, vegetativas em relação ao sono e o apetite. Então, como doença, né, a depressão ela tem sido classificada de várias formas. E aí a gente vai ver vários autores dando várias definições em relação ao termo depressão, tá? Entre os quadros mencionados na literatura atual, encontram-se, né, todos esses sintomas aqui, olha, que a gente não vai ler esse material para ali, quem tiver interesse pode usar, pode disponibilizar. Então ele tem uma série de sinais e sintomas que estão relacionados. Agora, alguns autores também colocam a depressão como estado de tristeza. É claro, se você perde o emprego, se vê numa situação difícil, não vai ficar triste. Quem vai soltar rojão de felicidade porque está passando necessidade? Nós somos seres humanos, nós somos, né, de carne e osso. É claro que a gente vai ficar triste. Perdi meus quase, né? Vou ficar triste, né? Meu filho está doente, eu vou ficar triste, né? Então o Daniel falou que o filhinho dele está com febre. É claro que ele não está feliz, né, satisfeito. Está preocupado, gente, fica entristecido, né? Desde uma tristeza por uma coisa, né, séria, crônica, muito difícil, como uma coisa mais simples, né? Então a tristeza ela tem sido tratada como sinônimo de depressão. E essa, por sua vez, como mal do século. Muitas pessoas, quando estão tristes, desanimadas, angustiadas, se classificam ou são consideradas depressivas. É como se as pessoas não tivessem o direito de ficarem tristes, de chorarem. Além disso, atualmente é possível verificar o alto investimento em medicamentos antidepressivos, assim como seu elevado consumo. Então, muitas vezes, a pessoa apresenta esse sintoma, né, esses sintomas aqui de tristeza, né, e aí procura o médico. Então, é mais fácil a gente tomar um comprimidinho do que a gente ir no real motivo dessa tristeza. Então, lembra quando eu falei lá da história que a gente fica tomando só remédio paliativo e que a gente não, né, toma o analgésico, mas não vai para o antibiótico para ver exatamente qual é a causa? Então, na verdade, o que a gente precisa, né, ter em mente é que a tristeza ela vai ser causada por alguma coisa. Então, não adianta a gente tomar a pílula da felicidade e achar que vai resolver, porque se fosse assim, os remédios, a indústria farmacêutica cada vez está mais desenvolvida em relação às medicações psiquiátricas, e aí então todo mundo ficaria bem. Então é claro que existe uma tríade aí em relação ao tratamento, né, geral da depressão. E a medicação também faz parte, como outras coisas também que a gente vai falar. Então aqui novamente, é só resumindo a questão dos sintomas, né, voltados para a depressão como síndrome, que estão relacionados aos sentimentos, aos sintomas físicos e também a questão do pensamento, tá? Então, para a psiquiatria, e aí cada linha de pensamento, a psicologia ela vai dar uma versão, a psiquiatria ela vai dar uma outra versão, a psicanálise vai dar uma outra versão. Então, para a psiquiatria, a depressão ela é tratada como um transtorno, sendo diagnosticada através de sintomas
que vão se manifestar de determinado tempo, determinada duração, determinada frequência, tá? Podendo chegar, inclusive, à questão do suicídio. São várias as definições para depressão, de acordo, né, como eu falei, com os vários autores, dentro da linha de psicanálise e também da psiquiatria. Então, quais são, na verdade, né, os fatores que eles estão relacionando? Insatisfação na vida, luto, as possíveis causas, né, que eles atribuem, perdas, raiva contida por alguma insatisfação. Então, alguns autores falam que a depressão, a tristeza, ela nada mais é do que uma raiva contida que você acaba transformando numa tristeza. Adoecimentos, a gente viu aí falando, né, do câncer, na quarta-feira a gente leu alguns depoimentos de pessoas que estão sofrendo com a questão do câncer. Então, é natural que esse adoecimento cause esse tipo de reação. Um desejo reprimido, diminuição também dos níveis de serotonina. Serotonina é um hormônio que as pessoas falam, é o hormônio da felicidade. Então, algumas pessoas, por alguns motivos, elas têm essa diminuição do hormônio. Então, de fato, elas vão enfrentar esse problema, tá? E esse problema, né, eu coloquei essas duas imagens aí, que são pessoas famosas, tá? E que enfrentaram o problema da depressão. Ele, inclusive, cometeu suicídio. Então, ele era um ator americano, famoso, né, o Robin Williams, que fazia, inclusive, comédia, né, várias comédias, ele era considerado comediante. E aí, olha o que ele diz: eu sempre achei que a pior coisa na vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Então, isso mostra a importância, né, das relações da depressão. E aí, a OMS, né, ela traz um relatório e ela situa a depressão em quarto lugar entre as principais causas de ônus entre todas as doenças. E as perspectivas são ainda mais sombrias. Se persistir a incidência da depressão, até 2020 ela estará em segundo lugar. Em todo o mundo, somente a doença isquêmica cardíaca irá suplantar o valor da questão da depressão. Então, isso mostra que os dados são alarmantes, né? A depressão é um tema de forte relevância. Autores contemporâneos vêm realizando estudos que trazem novidades unidas a tratamentos antigos como exercícios físicos. Quando o Daniel falou hoje, olha, eu vou falar de dica de saúde, vai ser exercício, eu falei, perfeito, como Deus vai criando as coisas, né? Por quê? Porque a prática da atividade física, né, ela tem sido muito utilizada, recomendada no tratamento da depressão, a necessidade, né, de você desenvolver essa prática. E aí vem o neuropsiquiatra descrevendo nessas abordagens de tratamento natural para o controle da depressão, tá? Desde a questão da alimentação como da prática do exercício físico. E aí um estudo americano realizado nos Estados Unidos, ele mostra o seguinte: a depressão é um problema frequente. Estudos de prevalência em diferentes países ocidentais mostram que a depressão é um transtorno frequente. A prevalência anual da população gira de 3 a 11%, mas tem aumentado. E aí vem colocando a questão das mulheres. As mulheres, elas são mais suscetíveis à depressão do que os homens, tá? Isso os estudos mostram, né, em diferentes países, diferentes comunidades. E aí é um transtorno crônico, né? O tratamento é duradouro, né? A depressão como doença, como enfermidade, não pode abandonar no meio. Geralmente quem faz uso dessas medicações não pode simplesmente parar de tomar. É necessário que seja feito um desmame, né? Vai diminuindo as doses até. E aí é importante, né, você ser acompanhado por profissionais que vão tratar esse quadro, tá? E aí vem mostrando a questão da previsão para o ano de 2020, de aumento, de incapacidade, né, em relação à população por conta da depressão, porque ela acaba se tornando incapacitante. Porque a pessoa, ela não tem ânimo para trabalhar, ela não tem ânimo para sair de casa, ela não tem força, ela não consegue, e aí se torna uma questão incapacitante. No INCA mesmo, o maior índice, os dois, né, maiores índices de absenteísmo, que é de licença, e aí tem estudos que falam especificamente da enfermagem em relação a isso, é a questão da coluna, né, o mal da coluna, mas principalmente a psiquiatria, né? Então, muitos profissionais de saúde, eles têm se afastado do ambiente de trabalho por conta da psiquiatria, tá? Por conta dessas enfermidades. E aí fala da dificuldade que é um médico que não seja psiquiatra fazer esse diagnóstico de psiquiatria, tá? De depressão.
Então, além do diagnóstico, né, do episódio depressivo, existem outras apresentações que, na verdade, elas são mais leves, né, são menos intensas em relação ao acometimento dos sintomas, tá? E aí esse quadro diz o seguinte: olha, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com depressão quando, na verdade, elas estão simplesmente infelizes. Irmão, são coisas diferentes. Uma coisa é você estar infeliz com o estilo de vida que você está levando, ou porque você tem um casamento infeliz, ou porque você tem uma relação infeliz no trabalho, ou porque você está infeliz por conta de uma situação com o filho. E em relação à depressão, a infelicidade, ela pode levar a um quadro depressivo, mas são coisas diferentes, né? E só que as pessoas hoje em dia é muito mais fácil você dizer que está com depressão, olha, toma esse remédio aqui, que vai controlar isso, do que dizer para você assim, olha, você está infeliz. Qual é o motivo da tua infelicidade? Não sou eu que posso dizer. Cada uma é que tem que se olhar internamente e descobrir qual é o motivo da sua infelicidade para que então você saia desse quadro. A definição de depressão é difusa e acaba levando médicos a tratar estados emocionais normais como doença. A tristeza, irmãos, é uma coisa normal. Em algum momento você se sente triste, em algum momento você está angustiado, em algum momento você está com um problema e que te causa esse sentimento. De acordo com a OMS, o diagnóstico de depressão se caracteriza por um período de tristeza contínuo de entre 4 ou 5 semanas. É claro que não é só isso, né? Mas é um conjunto. E aí aquela citação lá em cima, ela vem falando exatamente sobre isso, né? Sobre os transtornos que são causados quando você se encontra num quadro depressivo. Então a depressão, ela, né, como a gente mostrou aí, existem controvérsias em relação à definição em si. Então não existem, à luz da ciência, não existem respostas prontas em relação, tanto à luz da psicanálise, à luz da psiquiatria, né? Não existem respostas prontas quando se trata de depressão. Porque a gente precisa entender a depressão, conforme a gente falou nos sinais e sintomas ali, como algo complexo. Então não é algo que acomete só o físico, não é algo que você vai dar conta só tomando um antidepressivo. Porque se fosse assim, a gente teria uma 100% de cura. A pessoa ficou lá tratando 4, 6 meses, acabou. Fiquei boa, tomei só o remédio, acabou. Mas não é isso. Então existe também toda a questão do pensamento, da mente, da razão da infelicidade, a razão desse quadro que também precisam ser tratados. E aí, como se trata a depressão? O que a ciência fala em relação ao tratamento da depressão? Primeiro, conforme o Daniel colocou, atividade física. Atividades em grupo, tá? É fundamental a ocupação e a movimentação do corpo, tá? Então, aquilo que a Bíblia fala, a ciência vem aí reforçar, né? Então, é importante essa questão da movimentação do corpo. Ocupação da mente, tá? Muitos psiquiatras têm orientado o indivíduo a voltar ao trabalho. Por quê? Porque é bom ocupar a mente. Ocupar a mente com coisas positivas, com coisas que você gosta, né? Para não ficar ocioso. Agora, é claro que existe a terapia medicamentosa. Então, em algum momento, você vai ter também que se valer dessa terapia medicamentosa. A terapia psicológica, né? Que é o tratamento com terapeuta, com análise, né? São formas de você tratar. Agora, a gente viu lá que a serotonina é o hormônio da felicidade. E aí existem alguns alimentos, tá, que ajudam no aumento da serotonina, tá, que causa a questão da alegria, da calma. Não é só isso, tá, gente? Não adianta comer uma dúzia de banana por dia e falar que estou rindo à toa. Não, também não é isso, né? Não adianta você comer lá 2 quilos de aveia por dia e falar, olha, agora eu sou só felicidade. Não é isso, né? Obviamente, é um conjunto de fatores, tá? Mas esses alimentos aqui, existem outros, eles são ricos, né, nessa questão do aumento da serotonina. Porém, quando a gente fala aqui, ó, saúde, a gente precisa fazer algumas reflexões. A gente falou agora o que a ciência fala acerca do tema. Durante toda a semana, a gente procurou trazer uma abordagem à luz da ciência, o que a literatura fala, né, e o que se aplica a nós. O que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos orienta acerca de tudo que foi tratado aqui durante a semana. E hoje não seria diferente, né? E aí, quando se fala de saúde mental dentro da igreja, né, o que a gente pensa? Nós já falamos de saúde física, de cuidados, de doenças, de prevenções, de causas e efeitos, de alimentação para o corpo, né? Já falamos em termos uma boa saúde.
Mas, refletindo sobre as nossas igrejas, nossas vidas, surgem algumas inquietações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E essas inquietações têm tudo a ver com a questão da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, né? É possível ter uma vida saudável e uma mente doente? Eu posso comer só coisas saudáveis, mas a minha mente, ela está destruída. E aí eu posso dizer que eu tenho uma vida saudável com uma mente tão ruim, tão triste, tão angustiada. As pessoas olham para mim e eu sou a cara da tristeza. Eu posso dizer que eu tenho uma vida saudável? A igreja é um lugar de pessoas doentes? Será que aqui é um lugar de pessoas doentes? A igreja é um lugar para pessoas doentes? Eu vi um vídeo essa semana e esse vídeo mexeu muito comigo, sabe? Eu nem consegui dormir direito. Um vídeo falando, o título é assim, um mendigo dá uma lição de moral, não sei o quê, em alguns cristãos. Irmãos, era uma igreja nossa, porque eu vi a camiseta, Novo Tempo, era alguma dessas. Esse mendigo, ele estava no meio da rua, e aí estava no término, né, de um determinado culto, e ele começa a perguntar para as pessoas, ele começa a fazer perguntas disso aqui. Olha só, enquanto você está, perguntas dele, né? Enquanto você está indo bonitinho aí para a igreja, as pessoas estão doentes lá fora. Se vocês me deixarem trazer, eu loto essa igreja aí com 100 pessoas cheias de problemas, cheias de doença. Porque o que vocês estão fazendo para aquelas... Foi assim, meio que uma afronta, mas é como se Deus estivesse nos confrontando. A verdade é essa. Porque a Bíblia, ela nos orienta em relação a isso, né? A Bíblia diz que Jesus, ele veio para aqueles que estavam perdidos. E o que nós temos feito para alcançar os perdidos? Irmãos, eu fiquei me fazendo essa pergunta. Será que eu estou sendo uma possibilidade, um canal de bênção para as pessoas doentes que estão lá? Será que as pessoas que estão doentes lá fora, quando eu trago para cá, será que essas pessoas elas conseguem sair daqui saradas, curadas, abençoadas e felizes? Então a pergunta, né, que a gente precisa fazer, a igreja é um lugar para pessoas doentes? É um lugar só para pessoas sadias? Será que estamos preparados para receber pessoas doentes da alma, do espírito, né, no sentido de saúde integral? Se ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja, por que existe ainda tristeza no nosso meio? Se nós temos a palavra de Deus e a Bíblia, né, que é a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, e a Bíblia, ela contém todos os ensinamentos de Deus para a nossa vida, e se nós a temos, por que muitas vezes nós encontramos tanta tristeza no seio da igreja? Por que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e a pessoa está com a cara da tristeza? A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto, amém? Mas não adianta eu ficar com um sorriso que nem do Coringa, se minha alma está destruída. Isso soa falso, é hipócrita. Esse sorriso, né, esse aformoseio no rosto é algo que vem de dentro. Então, se nós ouvimos aqui a palavra viva, por que nós não temos vida? São inquietações que a gente se faz, né, no dia a dia da igreja. Estou sofrendo tanto, será que nenhum irmão meu percebe isso? Geralmente a pessoa que sofre de tristeza profunda, depressão, ela se faz essa pergunta. Será que ninguém está vendo que eu estou sofrendo? Me sinto deprimido. É porque não tenho fé? E muitas vezes a gente escuta isso. Oh, você está sofrendo, você não tem fé. Você precisa ter mais fé. Depressão não é coisa de crente, não. Irmãos, somos todos irmãos. E viveremos a eternidade juntos. Por que não me sinto amado pela igreja, pelos meus irmãos? Por que eu não consigo me sentir amado, inserido, querido dentro da igreja, com os meus irmãos? Se Cristo é alegria, e eu digo que sou seu filho, que tenho o seu DNA, por que eu não consigo ser alegre e feliz? Por que eu sou tão triste? Sofro há tantos anos com depressão. Será que Deus não me ama? Muitas pessoas acham isso, sentem isso. E às vezes estão sentados do nosso lado. E a gente não está tendo a sensibilidade para perceber isso. Se Cristo é a nossa força, por que sou tão desanimado? Se Cristo é a fonte de água viva e eu estou na igreja, sou seu filho, venho todos os dias na igreja, porque sinto como se eu estivesse morrendo e a vida não tem nenhum sentido para mim. Se a igreja é o corpo de Cristo, por
Por que meus irmãos, membros desse corpo, agem muitas vezes com tanta falta de amor, invejas, fofocas e intrigas? Estou sofrendo tanto. Meus irmãos da igreja não percebem isso. Eu quero ser cuidado, não julgado. Por que não recebo um colo dos meus irmãos? Queria tanto ser como fulano. Ele, ela, sim, tem uma vida bacana. Está sempre feliz e sorridente. Mas também, como não ser alegre com a vida que ele tem? Deus realmente não me ama. Só ama fulano. Queria ter a vida dele. Irmãos, são inquietações, são perguntas que a gente não tem resposta. São indagações que a gente faz no nosso íntimo muitas vezes, mas que não existem respostas prontas para isso. E quem sofre de angústia, de tristeza, de depressão, em algum momento se fez uma pergunta dessa. As respostas, elas estão dentro de nós. Cada um de nós precisa se interiorizar e perceber o que está errado, o que está acontecendo de errado conosco. Irmão, certa vez eu fui, eu estava me sentindo num estado de tristeza muito grande, enfim. E aí, eu estava no mercado conversando com a minha tia, e a minha tia falou assim para mim, isso há alguns anos atrás, muitos anos atrás, inclusive. A minha filha tinha, a Isabela tinha uns 2 aninhos, 1 aninho de idade. E aí eu falei pra minha tia falou, minha filha, você sempre foi tão alegre, eu tô sentindo você meio triste, o que está acontecendo? Eu falei pra ela, tia, eu tô me sentindo esquisita, sei lá, às vezes me dá uma angústia, isso dentro do mercado. Isso às vezes me dá uma angústia, um aperto no peito, uma sensação esquisita. E aí um senhor que estava do lado, ele falou, olha, desculpa me meter, sempre tem um curioso do lado, né? Mas olha, o que você tá? Você tá com depressão. Isso aí é síndrome do pânico. Procura um médico. Aí a minha tia já tratou depressão há anos e anos. E aí ela também falou isso. Então minha filha fala que vai chegar uma hora, amarrado, que esse sentimento, essa angústia, ela não vai sair mais de dentro de você. Aí eu fui. Falei, tá bom, então fui. Marquei com o psiquiatra, professor da UFRJ, cheguei lá, contei, falei o que eu estava sentindo. Ele começou a perguntar da minha vida e tal, o que eu fazia, para onde eu ia, em que eu trabalhava. Aí perguntou algumas coisas do meu casamento, do pai das minhas filhas. E aí ele falou assim, olha, o motivo você está com depressão. Você não está com pânico não, você está com depressão. Eu vou te passar esse remédio. O motivo da sua depressão é a tua vida que está toda errada. Mas você toma esse remédio que isso vai passar. Aí eu saí de lá chorando. Meu Deus do céu, o homem falou isso, enfim. Por conta do tempo não dá para falar tudo como falou. Mas eu olhei aquilo ali, aquela receita, eu falei, não, se a minha vida então está errada, né, se ele disse isso, então eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está errado, porque senão eu vou ter a resposta para isso. Não adianta o remédio, ele não vai consertar a minha vida. Estão entendendo a diferença? Em algum momento físico, a gente vai precisar entrar com medicação. Mas se o que está errado está dentro de você, não é aquilo que você vai botar para dentro que vai resolver. O movimento tem que ser de dentro para fora. Cada um de nós precisamos avaliar a nossa vida e ver o que está errado. Mas isso não sou eu que vou falar que está errado na vida do Daniel, dela, não. Cada um é que tem que olhar para dentro de si e perceber o que está errado. Muitas vezes, né, vamos só no paliativo, mas não na causa real do problema. Eu estou correndo um pouquinho por conta do horário, porque a questão da vigília era brincadeira, tá, irmãos? Vivemos tristezas, depressões na fase adulta, decorrentes de problemas e traumas da infância. Lembra aqui quando eu falei daquele caso do rapaz que teve câncer na infância, com 3 anos de idade? Ele tinha 40 anos, né? E ele sentia coisas em decorrência lá daquela infância que ele teve. Então, não adianta, não há ansiolítico que vai dar jeito para isso. Não há antidepressivo que dê jeito para isso. Se você não voltar lá no passado, na tua infância, na tua adolescência, e tentar resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não há remédio que dê conta disso. Perdões que não foram vivenciados e nem liberados. Irmãos, e aí, olha, essa questão aqui é uma questão crucial para esse sentimento de depressão. Então, a questão do perdão é uma coisa importante. Hoje, o foco não é a questão, né, pura e simplesmente do perdão, mas é uma coisa que a gente precisa autoavaliar. Será que na nossa vida não existe alguma coisa que precisa ser perdoada, que precisa ser liberada? Mas ninguém me pediu perdão, mas você sabe que
que você tem uma mágoa ali, que você precisa liberar perdão para alguma coisa. Então, agora é doído. A gente sabe que muitas vezes, né, mexer com determinadas feridas é muito difícil. Porque existem feridas que quando você vai mexer, elas começam a sangrar. E elas sangram muito. E aí é difícil você, né, controlar. Só que existem esses problemas que estão tão enterrados, mas a gente precisa retirar e resolver. Existem problemas que estão tão enterrados dentro do nosso interior, que vai doer tanto se mexermos, que preferimos deixar bem lá no fundo, quietinho, sem mexer. E aí a gente vai só tomando paliativo, vai só tomando paliativo, vai só tomando paliativo. E a gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma com a ferida. Sabe aquela ferida lá no pé, diabético, que não cicatriza nunca? É a mesma coisa como no nosso coração. A gente se acostuma com aquela tristeza, a gente se acostuma com a desmotivação, a gente se acostuma com a falta de alegria e a gente passa a achar que aquilo é normal. Mas não é, não foi para isso que Deus nos fez. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém. Amém? Então, se a minha Bíblia, a sua Bíblia, que você diz que crê, e eu também, diz que eu sou o povo mais feliz da terra, irmãos, eu tenho que estar o tempo todo pulando de alegria. Mesmo em meio às lutas. É difícil? É claro que é. A tristeza, ela tem um ponto de início, meio e fim, mas eu não posso me acostumar na tristeza. A gente passa por problemas que nos causam tristeza, sim, mas eu não posso me acostumar com ela. Amém? Então é preciso mexer na ferida, é preciso sangrar e é preciso perdoar. Irmãos, e quando o Daniel chamou aqui na frente falando, né, da questão da semana, eu ia falar aquela, mas deixei para falar agora. Irmãos, como essa semana foi uma bênção na minha vida. Como a igreja de Vila Isabel foi uma bênção na minha vida. Porque nas últimas 3 semanas eu enfrentei um problema muito difícil, interno, em família, com a minha mãe. E a questão do perdão, irmão, é uma coisa diária. Todo dia você tem que ter cuidado para não ter raiz de amargura. E a gente teve um problema sério e aquilo gerou uma raiz de amargura no meu coração. E eu quase falei, eu não tenho condição de fazer essa semana, porque foi uma coisa muito séria. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, porque não adianta a gente perdoar da boca para fora. Amém? Não adianta. Deus, ele tem que tratar conosco internamente. E Deus fez uma obra tão maravilhosa, assim, nos dois dias que antecediam a semana, que, sabe, graças a Deus a gente se resolveu, Deus tirou aquela mágoa, aquela situação ruim. Amém. Porque quem é filho aqui, os nossos pais, por mais, a gente precisa ter esse entendimento, tem muitas mães aqui também, né? A gente erra, né? Vocês às vezes acham que nós somos os piores pais do mundo, mas não existe amor maior que o amor de pai, não. Né? É claro que, né, não são todos, tem algumas exceções, porque a gente sabe muito bem disso. Mas precisamos exercer o amor e o perdão a cada dia. E aí a pergunta que a gente faz hoje é a seguinte: tais situações são privilégios somente nossos? Situações de tristeza, depressão. Se ele abre, por favor, agora eu vou pedir para vocês se mexerem. 2 Samuel 12, versículo 15 ao 23. E depois, Daniel, tá com a sua Bíblia aí? Tem outro irmão, não, 18, já procura lá, 2 Samuel 18, versículo 33. Então, primeiro, Sueli aqui, 2 Samuel 12, versículo 15 ao 23. Davi. Então, quem era, né, Davi? E aí nós vamos ver homens, né, que eram homens de Deus, mas que enfrentaram isso que nós enfrentamos. Depressão, angústia, tristeza, vontade de morrer. Então, homens que eram homens e mulheres assim como nós, né? 2 Samuel 12, versículos de 15 ao 23. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. Mostra que o luto de Davi fez com que ele ficasse alegre, feliz? Não, ele sofreu, ele ficou angustiado, ele ficou triste, né? Imagina você a dor de ter que enterrar um filho, né? Então, é claro que, inevitavelmente, ele vai, né, a gente vai ficar triste, vai ficar infeliz, vai ficar angustiado. Salmos 38, e o texto é longo, mas ele se faz necessário para que a gente possa estar entendendo os sintomas, né, de depressão que foram encontrados em Davi. A questão do perdão é uma orientação, é um ensinamento, porque muitas vezes a gente acha que pecado é só aquele pecado externo, né? É aquele irmão que faz isso, que faz aquilo outro. Não! Então, a falta de perdão, quando eu não libero perdão para alguém, eu também estou pecando. Então, isso também está na lista de pecado. E aí, Davi diz que o pecado, a iniquidade, tirava a saúde física dele. Pode continuar, Daniel. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou um gemido por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitação no coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegram de mim e contra mim se engrandeçam. E qual a situação que ele se encontrava? Ele estava sendo caluniado, abandonado pelos seus amigos, pelos seus familiares, ele estava com dor física em função das suas iniquidades. Ele diz que ele estava afundado em profunda tristeza, amargura de alma. Mas ele diz o quê? Que a boca ia falar? Ia murmurar? Ele diz que ele não ia fazer isso. Então, esses sentimentos, né, nós vivemos muitas vezes. E aí a gente acha que, né, não, eu sou o único a padecer nessa terra. Olha, meus amigos todos me abandonaram. Mas, irmãos, Davi passou por isso. Davi, homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a Bíblia, Deus não dá essa característica a nenhuma outra pessoa dentro da Bíblia. O único que ele diz que acerca do coração igual ao coração de Deus era de Davi. Sabe o que significa isso? Significa dizer que Davi tinha um coração igual ao de Deus. Um homem que adulterou, que mandou matar, que caiu, mas era a declaração que Deus é assim que Deus o via. Então esse homem tão especial para Deus também passou por uma depressão, por tristeza, por angústia, por luto, por calúnia, se sentiu abandonado. E aí o texto lá de Salmos 38, 21 e 22, ele diz, Senhor, dá-te pressa em me socorrer. Ele pede pressa a Deus, porque a situação dele era tão terrível que ele já não aguentava mais esperar. E muitas vezes no nosso dia a dia é assim que a gente age. A gente está numa situação, parece que você está num buraco que você não consegue sair, e a sensação que dá é que Deus parece que não está te ouvindo. Davi também passou por isso. Salmos 42, versículos de 3 ao 6.
As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava com imprecisão na casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que me perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Irmãos, ele começa a dizer que ele lembrava do tempo que ele era carregado de alegria, mas que agora ele estava afundado em profunda tristeza, angústia e abatimento. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Só sabe o que vai fazer diferença, irmãos, na minha vida, na sua vida, e que fez toda a diferença na vida de Davi? Foram as atitudes que Davi teve. Irmãos, o que vai fazer diferença não é o sofrimento que nós estamos passando, não é quão abatida está a nossa alma, o quão triste está a nossa alma, ou a quantidade de lágrimas que a gente tem derramado aos pés do Senhor. O que vai fazer diferença é a nossa atitude frente a tudo isso. Salmos 40, versículos de 1 a 4, parte A. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Amém. Irmãos, ele estava lá no lago de lodo, como ele fala, eu parafraseando, mas ele diz: a minha confiança está no Senhor. Amém? Ele diz: eu ainda o louvarei. Então isso mostra uma atitude positiva de Davi, mudança de vida. E quando a gente começa a ter atitude positiva, a gente muda de vida. Aquele que era triste, ele passa a ser alegre. Vai ter problema? Vai ter adversidade? Vai. Em algum momento ele vai cair na falta de perdão? Vai. Mas a nossa atitude é que precisa ser diferente. A nossa atitude tem que ser uma atitude de inconformismo. A gente vive num século onde a ciência diz: olha, a depressão é o mal do século. É normal você ficar triste, é normal você não ser alegre, é normal você viver chorando, é normal você ficar abatido. Não é. Porque Deus é alegria, Deus é paz. Amém. Mas nós precisamos confiar nele. Amém? Amém. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. É ter atitudes, né, em relação a Deus, a confiança, ao louvor, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então Elias, 1 Reis 18, a gente não vai ler porque é muito grande. Mas quem era Elias? Elias era um profeta corajoso. Ele tinha intimidade com Deus, era usado por Deus, o Senhor apareceu para ele, ele mandou prender todos os profetas de Baal, era um homem de oração, era um homem de fé, o poder de Deus, a Bíblia diz, o poder de Deus estava sobre Elias. Irmãos, esse era o varão que toda varoa queria, não é verdade? Um homem corajoso, um homem destemido, um homem usado por Deus, um homem mandou prender todos os profetas de Baal. Esse era Elias. Irmãos, e aí o que aconteceu com Elias? 1 Reis 19, versículos de 1 a 5. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, e amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Aquele homem forte, destemido, como ele se encontrou? Diante de uma ameaça, a Bíblia diz que ele ficou com medo, ele temeu e ele, fugiu. Pera para que te quero. Ele fugiu, ele foi para o deserto, ele pediu a morte. Ele diz, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, olha a baixa autoestima aí. Aquele homem que mandou prender todos os profetas de Baal, né, que tomou aquilo como uma afronta ao Deus de Israel. Aquele homem que era usado, aquele homem que viu Deus falando direto com ele, diante de uma ameaça de uma mulher, o que ele faz? Ele foge. E ele se encontra num quadro clássico de depressão. Irmãos, o que tem sido a nossa ameaça hoje em dia? O que tem ameaçado você? O que tem roubado de você o poder de Deus na sua vida? O que tem levado, o que tem feito você perder a sua alegria, a sua força? O que tem transformado você de leão num gatinho medroso? Irmãos, estamos nos finais dos tempos. Deus conta conosco para fazer frente a todas as hostes espirituais do mal e anunciar a sua palavra com ousadia. Amém? Amém? Mas se eu me escondo na primeira adversidade, se eu me torno uma pessoa medrosa, frouxa, como Deus vai contar comigo? Só que eu também sou suscetível a isso. Porque eu não sou melhor do que Elias, eu não sou melhor do que Davi. Só que existe uma diferença aí, que fez diferença na vida desses homens. 1 Reis 19, versículos de 5 ao 9. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou. Irmãos, quando ele se encontra ali, naquele estágio profundo de depressão, Deus manda o quê? Um anjo para alimentar. E aí, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, Deus não está imune ao nosso sofrimento. Muitas vezes a gente passa por situações, por tristezas, e a gente acha que Deus não está nem aí. Não, irmãos, lendo engano. Nós somos o DNA de Deus, nós somos filhos dele. Quem aqui não se sensibiliza com o sofrimento do seu filho? Alguém aqui não liga quando o filho está chorando, sofrendo? Nós que somos maus, somos pecadores, imagina o nosso Deus. Então o nosso sofrimento afeta o coração de Deus. Ele cuida de nós. Por mais que você pense que o sofrimento teu é tão grande que Deus não está cuidando de você, mas Ele cuida. Ele conhece as nossas necessidades e Ele nos fortalece. Então, esse Elias, a gente não vai ler, que passou por tudo isso aqui, Deus foi tão maravilhoso com ele, fortaleceu de tal forma, que ele ungiu reis e ungiu o seu sucessor, que foi Eliseu. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Nenhum ministério, nenhuma obra que Deus tem para a nossa vida, ela será interrompida, amém? Por tristeza nenhuma, por depressão nenhuma, por angústia nenhuma, porque o que Deus tem para a nossa vida é algo muito maior. Deus tinha algo muito maior para a vida de Elias, era como se ele tivesse dizendo assim, Elias, não acabou não, ainda tem muito para você fazer, levanta daí. E é o que Deus nos diz no dia de hoje. Irmãos, nós precisamos de Deus, e Deus, Ele precisa de nós para fazer a sua obra. Ele é Deus, mas Ele pode usar uma zebra, Ele pode usar uma pedra, mas qual o privilégio dEle nos usar para fazer a vontade dEle. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. A gente vai falar um pouquinho sobre... saiu errado ali. Sobre Jonas. Jonas, ele recebeu, todo mundo conhece a história de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. E aí mandou ele pregar ao povo de qual foi a cidade que Deus mandou? De Nínive. Só que Jonas tinha uma mágoa com aquele povo era terrível. Jonas também tinha medo daquele povo, porque era um povo muito cruel. E aí o que Jonas faz? Ele pega um barco e vai para onde? Para onde? Tarsis, muito bem. Ele vai para Tarsis. E ali, o que acontece dentro daquele barco? Acontece um acidente, começa assim, o mar começa a ficar revolto, e aí ele diz, olha só, o pecado está em mim.
me atirem dentro da água, porque senão todo mundo vai morrer. E aí qual foi a consequência da fuga, do medo, da desobediência, da falta de perdão, da falta de amor? Ele foi engolido por um peixe. Irmãos, e hoje em dia nós somos engolidos por muitas coisas. Adversidades, lutas, problemas, desânimo, medo, tudo isso nos engole. Só que quando Jonas estava ali dentro do peixe, o que ele faz? Ele se viu meio um desespero tão grande, e ele começa a clamar a Deus. Ele começa a clamar a Deus e Deus vai e faz o quê? Ele foi morto? Não, Deus o salvou, ele saiu. Foi a resposta de Deus. E aí o que acontece? Deus novamente, dá uma ordem para Jonas. Só que essa ordem era contrária à vontade de Jonas. Por quê? Porque Jonas tinha uma mágoa tão grande com aquele povo que ele queria que todo mundo fosse perdido, que todo mundo morresse, que todo mundo ficasse por lá. E aí ele se revolta contra Deus. Jonas, ele pede então a morte por conta dessa revolta dele. E aí o que o texto fala? Tinha uma árvorezinha, um arbusto que estava fazendo sombra na cabeça dele. E aí Deus vai secar aquele arbusto. E aí quando ele acorda com aquele sol escaldante, ele fica tão revoltado que ele começa a ficar revoltado porque aquela árvore secou, morreu. E aí Deus fala para ele, fala assim, vem cá, você não plantou isso, você não regou, e você está tão revoltado porque isso aí secou, a árvore morreu. Quanto mais eu não terei misericórdia do povo de Nínive. Essa foi a resposta que Deus deu. Então nós precisamos, e aí ele foi quebrantado, né? A gente conhece a história de como Deus quebrantou o coração de Jonas. Irmãos, mas para que haja esse quebrantamento, a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Jó, a gente já está encerrando, irmãos. Quem era Jó? Capítulo 1, versículos de 1 a 5, a gente não vai ler, mas ele diz que Jó era reto, temente a Deus, bom pai, próspero, conhecido de Deus, justo, irrepreensível, homem que evitava o mal. E aí, de um dia para o outro, o que acontece com Jó? Ele perde tudo. Mas perder tudo, ele perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu gado, perdeu tudo. E um tempo depois, ele perdeu até a saúde. Perdeu também a admiração da mulher dele. A mulher dele falou para ele, a gente às vezes critica a mulher de Jó, mas essa mulher aguentou muita coisa também. E aí, num dado momento, ela diz assim para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó só não perdeu uma coisa, que foi o relacionamento dele com Deus. Irmãos, independente das nossas perdas, a única coisa que a gente não pode perder é o nosso relacionamento com Deus. Porque é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A gente dá uma topada numa pedra e a gente culpa Deus. A gente perde uma situação, a gente culpa Deus. Um filho adoece, a gente culpa Deus. Jó capítulo 7, 11, fala sobre o sofrimento dele, que ele sentiu. Ele sentiu também as mazelas do sofrimento. Isso não deu a ele imunidade em relação a isso. E aí, Jó 42, 7, 8, se faz necessário ler. Vou pedir a Sueli que lê, que já está aí em Jó. Porque isso aqui é um cuidado para nós, igreja. Nós, irmãos, temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Principalmente quando alguém no nosso meio está enfrentando um problema. Porque muitas vezes a gente gosta de emprestar a língua para acusar. Para dizer, olha, fulano está acontecendo isso, alguma coisa de errado está na vida de fulano. Não é possível que esteja tudo isso acontecendo com o ciclano. Irmãos, nós precisamos guardar nossa língua do mal. Lembra no primeiro dia, no domingo, que eu li um texto de Tiago que falava da questão da língua, adoecer o corpo inteiro? Nós precisamos abrir a nossa boca, usar a nossa língua para demonstrar amor, perdão, cuidado, zelo, mas não para acusar. Porque a Bíblia diz que nós só temos um acusador. Quem é ele? Satanás. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Satanás. Então eu não posso me igualar a ele e acusar o meu irmão. E usar a minha língua para ferir um irmão, para magoar um irmão. Deus fala para ele, olha, para que eu não acenda a minha ira contra a sua loucura, vai lá que meu servo Jó vai orar. E aí pode ser, né? Que vocês sejam, né, perdoados. Em outras palavras, é isso. Então, uma simples palavra que a gente profere muitas vezes pode estar ferindo muito o coração de Deus, ou pior, despertando a ira de Deus.
a importância do perdão. E aí o texto de Jó 42:10, esse a gente não vai ler, mas fala sobre a forma como Jó, imbuído desse perdão, ele orou pelos amigos e nesse momento ele teve restauração física, emocional e espiritual. Irmãos, essa imagem aqui, ela fala, acho que tem muito a ver com os dias de hoje. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente está plantando. Moisés, irmãos, a Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com ele boca a boca. Amado de Deus, não viu a morte, escolhido, libertador do povo. Só que ele se envolveu numa tristeza, ele ficou tão triste por causa de quem? Do povo. Ele ficou tão triste quando viu aquele povo lá adorando o bezerro de ouro, que ele diz, olha só, perdoa o povo, ou então tira o meu nome do livro da vida. E nós sabemos o que é isso? Já imaginou a importância do corpo de Cristo, da forma como nós influenciamos, né, muitas vezes os nossos irmãos? E aí existem várias outras situações, né? E os irmãos dele começaram a falar mal dele, o povo questionava a sua liderança, questionava a sua relação com Deus. O próprio Jesus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Faz uma reflexão aí, quem é Jesus? Filho de Deus. Filho de Deus, é o nosso Salvador. O que mais? Quem é Jesus? Nosso amigo. Nosso amigo. O que mais? O caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Então nós podemos... O que acontece? Jesus, né? Ele é tudo isso. Podemos ter a certeza que em tudo que nós enfrentamos, Jesus entende a nossa fraqueza e o nosso sofrimento. Nossos maiores momentos de tentação e desespero. Por quê? Porque ele também viajou naquela estrada. Ele também veio aqui na forma de homem. Só que ele não tinha pecado. E aí em Marcos 14, 34, 36, esse Jesus que vocês falaram, tudo isso, nosso Jesus, diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, eu não sei, né, como está a sua vida. Em que local você está? Se você está no deserto, se você está no mar, numa praia. E aí, de repente, você deve estar sentado e deve estar pensando assim: Iris, você está falando isso tudo, mas você não sabe o que eu passo. Você não sabe as perdas que eu já tive. Você nem sabe, não tem dimensão dos problemas que eu já enfrentei. Você não sabe como é o meu casamento, como é a minha vida. Então é muito fácil você estar falando aí sobre angústia, sobre perdas, sobre triunfo. Então eu preciso contar a minha história. Irmãos, como eu falei no início, eu vim de uma família muito humilde, lá do interior de Campos. E meu pai teve muita dificuldade para criar a gente, eu e a minha irmã. E meu pai, ele era usuário de droga, ele era alcoólatra. E a minha mãe sempre foi criada num lar presbiteriano. E a minha mãe, desde a adolescência, ela pedia para casar com um pastor. E no belo dia, ele foi o primeiro namorado dela, ela conheceu meu pai aqui no Rio de Janeiro, nesse contexto que eu estou falando. E ela foi orando, pedindo confirmação de Deus. Deus confirmava que era com aquele rapaz. A família dele era macumbeira, a família dela cristã, então a família dele não queria o casamento, e a família, porque ela era cristã, e a família dele não queria o casamento dela porque ele era macumbeiro. Meu pai se converteu, né, pastor presbiteriano há mais de 40 anos, e de fato ela se casou com um pastor, está casada até hoje com um pastor, né, conforme ela orava para Deus. E eu e minha irmã fomos criados, né, nesse lar, e sempre ali, era um lar bem rigoroso, enfim. E eu me casei dentro da igreja, tive minhas 2 filhas, e foram 11 anos de casamento, me formei. E eu sou uma enfermeira, assim, apaixonada pelo que eu faço. Então a Laurinha já trabalhou comigo. Laurinha é minha amiga ali, ó, levanta a mão assim, Laurinha, é lá de Santa Teresa, minha amiga. E a gente trabalhou junto muito tempo na UFRJ. Então ela conhece, né, a minha história, ela acompanhou. E foram 11 anos de casamento, uma relação muito difícil. Mas, irmãos, eu aprendi na Bíblia que mulher não pode se separar.
E antes mesmo de casar, foram várias confirmações em relação a isso, e eu sempre trabalhei muito, e Deus sempre, né, ia abençoando, enfim. Mas eu tinha essa angústia, e sempre tentando e tal, enfim. Resumo da história. Por muito tempo eu me mantive num casamento por obediência. Irmãos, eu dava aula na escola dominical desde os 12 anos de idade. E subi ao púlpito várias vezes para pregar sobre Malaquias, onde a Bíblia está escrito lá que Deus odeia o divórcio. Mas infelizmente ele aconteceu. Eu estava grávida da Isadora, eram inúmeros problemas que pela hora não dá aqui para a gente relatar, o objetivo não é esse, mas eu queria que vocês entendessem o que aconteceu comigo, para que, né, hoje eu estivesse aqui. E aí aconteceu uma coisa muito grave durante essa gestação, e eu tive problema na gravidez, eu fiquei em repouso os meses, acho, né, praticamente todos. E ele fez algo comigo que aí se tratou de, né, era imperdoável, né, entre aspas, mas enfim, o divórcio chegou. E a minha filha, então só para vocês entenderem, que em meses, irmãos, eu perdi 3 imóveis, perdi a farmácia que eu tinha comprado para ele administrar, a minha filha nasceu com problema e eu me divorciei. A Isadora, ela nasceu, conforme eu falei, com sindactilia. E com as mãozinhas grudadas, e passou por várias cirurgias e ainda vai ter que passar por mais. Irmãos, e eu fui tomada por profunda tristeza quando tudo isso aconteceu. Porque a gente fica pensando, poxa, nadei e morri na beira da praia, como pode? E eu perdi tudo. E foram inúmeras as dificuldades. Uma vez eu estava sentada assim, na igreja do meu pai, tinha um pastor pregando, e ele falou sobre uma dificuldade que ele teve financeira, que ele chegou ao ponto de não ter comida para dar para os filhos. E no meu íntimo, eu sentada no banco, eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque olha como a gente é. Eu nunca vou passar por isso, porque eu sou funcionária pública, então isso nunca vai acontecer. Irmãos, até que um dia aconteceu. E Deus, ele queria tratar comigo a dependência dele, porque eu confiava no meu emprego, na minha situação. E Deus precisou me mostrar que a nossa dependência é somente dele. Amém. Então a gente passou por eu e as minhas filhas, e num belo dia, a minha filha, a Isabelle, na época ela tinha 7 anos, eu falei alguma coisa com ela, se Deus quiser, enfim, ela olhou para mim e falou assim, Deus? Deus, mãe? Eu falei, minha filha, se Deus quiser. Ela, mãe, Deus se esqueceu de nós. Eu falei, aquilo me chocou. E eu falei assim, minha filha, Deus se esqueceu de nós? Não. Ela falou assim, mãe, você perdeu tudo. Meu pai foi embora. Meu avô falou que você está morta para ele. Agora nem meus avós mais eu tenho. Que Deus é esse? E ali eu falei para minha filha. Eu falei que eu não ia chorar. Eu falei para ela, minha filha, a Bíblia diz que mesmo que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, Deus nunca se esqueceria de nós. Amém. E você precisa confiar nisso, minha filha. Irmãos, e quando tudo isso aconteceu, a gente estava começando uma semana de família na igreja e eu me separei. Líder, professora de escola dominical na classe dos adultos. E filha de pastor. Irmãos, todos os meus amigos me abandonaram da igreja. E as pessoas que ficaram do meu lado eram pessoas que não têm informação nenhuma evangélica. Mas foram as pessoas que eu pude contar ali do meu lado. E aí, ao invés de culpar Deus, eu comecei a fazer, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, eu preciso entender. E eu comecei a orar mais, a buscar mais a Bíblia, a querer entender. Até que houve aquela situação do plantão que eu contei aqui, eu não vou repetir porque de repente alguém não está, porque foi dali que tudo começou. Eu estava de plantão na maternidade, no carnaval de 2013. E aí a gente foi pedir um churrasco misto, eu sempre comi carne de porco. E aí veio aquela voz, não coma, eu estava partindo porque é alimento impuro. E eu achei estranho aquilo, olhei para o lado, as meninas perguntaram, o que foi, Basílio? Eu falei, não, nada. Eu ainda teimei, peguei, cortei, botei no meu prato, só que eu não consegui comer, porque de novo veio aquela voz. E aí eu fui para casa no dia seguinte, e aquela situação esquisita, aquela angústia, e eu já vinha nesse processo de querer entender, de buscar mais, e querer, né, resposta. Lembra quando eu falei que nós vamos encontrar as respostas em nós mesmos, em Deus, que ninguém, né, isso não vem de fora, vem de dentro. E aí eu fui para casa
E aí eu comecei eu falei para Deus, falei, Senhor, porque eu sempre fiz isso, eu vou estudar a Bíblia, eu falo, Senhor, que o Senhor esteja falando comigo através da sua palavra, me guie na tua palavra, porque eu quero entender. Porque estudar a Bíblia é muito mais do que ler. E aí quando eu abri a Bíblia, caiu lá nos alimentos puros e impuros, e aquilo me chocou, e eu comecei a procurar, eu falei, Senhor, mas sempre me foi dito que aquilo que entra, né, na boca do homem não contamina o homem. Então eu quero entender isso. E aí eu comecei a procurar, e Deus foi me mostrando no Novo Testamento, no Velho Testamento, e todos os textos que caíam em relação a isso, eu tive aquela compreensão em relação a esse texto da contaminação. E ali eu já estava chorando e eu falei, Senhor, se tem mais alguma coisa que eu ainda não estou obedecendo a tua palavra, que o Senhor me mostre. E quando eu abri a Bíblia, caiu na guarda do sábado. E aí, mais perturbada da mente eu fiquei. Porque eu sabia da igreja adventista que guardava o sábado, e eu tinha minha amiga ali na maternidade, e ela agora vai rir, mas o que eu conhecia de adventista, eu falava, turma de maluco que não come isso, não come aquilo, não bebe café, não faz isso, não faz aquilo outro, e não faz nada dia de sábado. Era esse pensamento que eu tinha. E ali eu comecei a buscar a Bíblia, e tanto no Novo, se pegar aquela minha Bíblia, ela é toda marcada, porque no Velho eu já tinha entendido, mas eu queria a resposta no Novo. Porque me foi ensinado que Jesus veio para abolir o sábado. Irmãos, e ali eu fui buscando, fui procurando, eu fui dormir 3 horas da manhã. E aí no outro dia eu comecei, né, ainda, aí fui fazer essa busca, aí por acaso liguei para um amigo para tirar dúvidas, e aí na conversa no telefone ele me falou que ele era adventista. E aí eu falei, olha, não acredito, você não sabe o que está acontecendo comigo, porque eu nem recorri à minha amiga ali. Aconteceu isso. Aí ele falou assim, olha, a gente tem um grupo de estudo quinta-feira com o Joel. Eu falei assim, então eu quero ir. Joel lá da Igreja da Penha. E ali eu comecei, né, a fazer o estudo, sentei com a minha família, com as meninas. E essa questão da Isadora foi uma situação muito difícil para mim. E a primeira vez quando eu fiquei em casa 2 meses, que eu não saía com ela, que eu fiquei triste, né, com esse problema dela. E aí a primeira vez que eu fui à igreja, a primeira vez que eu saí, foi uma reunião de oração. E aí eu fui com ela, sentei lá no último banco, mas não foi em outro local. E aí eu estava sentada lá atrás, e aí ela estava com o bebê conforto. Aí veio minha irmã, exatamente assim, irmãos, saiu lá da outra ponta, mexeu no bebê conforto, pegou a mãozinha dela, é isso? A mão dela nasceu grudada, né? Então tá, é só isso. Enrolou a menina e saiu. Irmãos, isso me causou uma tristeza, mas uma tristeza tão grande, que eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Pois bem, e aí eu comecei a buscar. Isso foi, pode deixar, irmãos. Isso foi um dos motivos também. Irmãos, mas, enfim, vim para a igreja adventista. E aí quando eu chego para o meu pai, eu falo, olha pai, eu descobri o sábado. E ele parou e falou assim, não vai me dizer que agora você vai ser adventista. Eu falei, é isso mesmo. Ele virou para mim e falou assim, eu quero ver até quando vai durar essa palhaçada. E eu falei assim, pai, até quando Deus vier e disser então, que a gente não precisa mais guardar o sábado, mas você sabe que ele não vai fazer isso. Enfim, ali houve um rompimento. Ele inclusive falou isso com o irmão Luiz, porque o irmão Luiz conheceu. E o afastamento do meu pai disse que eu estava morta para ele. E isso causou muita amargura no meu coração, muita tristeza no meu coração. E eu precisei passar por um processo de perdão muito grande para perdoar os meus pais. Porque meu pai e minha mãe, eles sempre foram meus amigos, meus parceiros. Nos piores momentos da minha vida, eles estiveram comigo. Então, a gente teve que passar por um processo, sabe, de perdão que foi difícil. É por isso que eu te falo, se existe algo que você precisa perdoar, alguém que você precisa perdoar, não espere mais. Porque você está doente, a gente adoece em função disso. E um belo dia, eu fui pregar e o meu pai entrou na igreja adventista lá da Penha. E as pessoas já o conheciam e as pessoas tremeram na base, quando viu que ele não me grandão, falando assim, pronto, ele vai fazer alguma coisa, vai falar, enfim. E o meu pai veio chorando à frente quando terminou o culto e pediu perdão à igreja, às pessoas, por
por tudo, né, que ele tinha, por tudo que ele pensava. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele fez um trabalho na minha vida de restauração. Amém. A minha tia falava assim para mim: minha filha, você vai sair disso, você vai recuperar a tua vida emocional, você vai encontrar uma pessoa que te ama, que cuida de você. Eu falava: não, tia, isso não existe, tia, não tem isso. Homem é tudo assim. Deus me deu essa bênção aqui, ó, meu careca, sabe, irmãos? Deus restaurou a minha família, o meu lar. Amém. Curou a Isabelle. E só que eu quero dizer o seguinte: eu não estou aqui para enaltecer a igreja, não é isso. Mas o que a gente precisa enaltecer é o Cristo da nossa igreja. Amém. Porque problema, irmão, você vai encontrar em qualquer lugar. Irmãos, quando eu vim à igreja com a Isadora ficou com gesso 2 meses. 1 mês, e depois com os curativos. Só que quando tirou o gesso, a mão dela estava toda em carne viva. Eu fazia os curativos dela e ela gritava, que quando eu deitava eu não escutava o grito dela nos meus ouvidos. E ela começava: mamãe me perdoa, como se eu estivesse a castigando por conta daquele sofrimento. Foi muito difícil. E aí, num determinado dia de manhã, eu vim à igreja com ela, foi o primeiro dia que ela tirou o curativo, que ela estava tudo cicatrizado, então ela tinha necessidade de pegar nas coisas. E aí, a professora da sala começou a impedir, ela: não, senta aqui, não, fica aqui. E aí eu expliquei, eu falei: não, olha só, é porque ela teve uma cirurgia e ela está com necessidade de pegar as coisas. Mas infelizmente, ou felizmente porque a gente precisa aprender, e hoje a gente está aqui para poder falar para você, o que eu quero dizer é que problemas existem em tudo quanto é lugar. O problema não pode ser maior do que o nosso amor a Deus e a convicção do que a gente quer na vida. Amém. Irmãos, eu expliquei isso. E a professora falou assim: não, mas isso aí já foi passado. Aqui a gente tem que ficar quieto, não pode mexer em nada. Irmão, sabe onde foi? Aqui, na escola sabatina. Foi aqui. Mas eu amo a igreja adventista. Eu preciso dizer que eu amo a igreja adventista. Eu fui para casa triste, mas eu falei: nada vai impedir a minha continuidade, porque foi Deus que me chamou para a igreja adventista. Amém. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê uma criança chorando, a gente se incomoda. Quando a gente vê uma criança andando, a gente se incomoda. Deixa. A Bíblia fala que Jesus amava os pequeninos. Irmãos, quem tem filho pequeno, você não sabe o sacrifício que é para a gente manter essas crianças quietas dentro do banco. Então isso serve de alerta para nós. O que eu quero dizer é que eu passei por tudo isso, mas eu louvo a Deus. Foram momentos de tristeza? Foram. Momentos de angústia? Foram. E quando eu entro lá nas minhas reflexões, eu falo, às vezes eu converso na casa: meu Deus, mas como pode eu perder tudo e tal? E aí ele virou para mim e falou assim: mas você não ama tanto a igreja adventista? E foi através do teu sofrimento que você conheceu o adventismo, não foi isso? Irmãos, ele me deu uma lição de moral na vida, para eu largar o passado para lá. Porque maior é o Senhor.